Graça e paz a todos, muito bom dia. Vim trazer uma palavra ao seu coração. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra do Senhor diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes, antes dos avanços, vêm os obstáculos em nossas vidas. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Havia uma certa vez um general militar. E é um tipo de pessoa que muitos de nós gostaria de estar perto deles. Ele foi convidado a compartilhar as suas experiências com jovens. Experiências que ele adquiriu durante a sua carreira militar. O general, ele ficou calado. Ele ficou calado porque ele ficou a refletir. Os jovens esperavam ouvir experiências, de cair o queixo. Sobre o seu comando. O que ele fez? Ele não falou muita coisa, ele resumiu. Ele simplesmente virou para aqueles jovens e só falou: não desiste, não desiste. Ou seja, está na Bíblia que não devemos nos cansar de fazer o bem. Que tudo o que plantaremos, colheremos, se não desfalecemos. Isso significa que quando as coisas que a gente faz não se desenrola da forma e do jeito que planejamos, isso não significa que devemos desistir. Significa que no seu devido tempo teremos a recompensa da paciência. Essa, devido o tempo, é a coroa no final da corrida. São os parabéns no final do teste, como também pode ser a pequena inspiração que você dá a outra pessoa para continuar mantendo a fé e continuar acreditando no que você não sabia o que fazeria, até que você tem testemunhos para compartilhar com essa pessoa. A tarefa para nós é saber que antes do topo da montanha ser alcançado, sempre há um vale. Que a Bíblia nos fala que é o vale da sombra da morte. Mas o que mais ela diz sobre esse vale? Ela diz no Salmo 23 que não
teremos medo de quando chegar aqui. Mas, curiosamente, você pode ler aí em sua Bíblia e se perguntar, mas por quê? Por que é um lugar escuro, deserto, misterioso para se estar? O que me levaria até lá? A vida, ela te levaria até lá. Porque quando você deseja atingir o alvo da sua profissão, quando deseja conseguir aquele emprego, quando deseja obter aquele diploma, quando deseja garantir aquela admissão, ou quando deseja admitir ou fechar aquele negócio, que é o desejo da sua vida, a vida, ela vai te levar para aquele vale. Mas porque a gente serve um Deus que é gracioso e amoroso, porque servimos um Deus que conhece o fim desde o princípio, porque servimos aquele que não quis colocar em nós mais do que podemos suportar. Ele provê a sua vara e o seu cajado para nos confortar. E quem é essa vara e o cajado nos dias de hoje? É o Espírito Santo, o nosso Consolador. É o Espírito Santo que se aproxima mais do que qualquer coisa que possamos imaginar. Aquele cujo o trabalho é nos lembrar diariamente o reino que representamos e o que carregamos por dentro. É aquele que diariamente coloca na nossa memória o que fazer quando ficamos presos e confusos ou preocupados. É o terceiro na Santíssima Trindade. Aleluia! O desafio para você e para mim é saber que entre as vitórias há batalhas. E antes de cada avanço há uma batalha mais difícil, como já tivemos. Eu aprendi recentemente que para cada oração que fazemos e pedimos a Deus por respostas rápidas, estamos apenas pedindo mais batalhas e mais varas e mais responsabilidades. Na maioria das vezes, Deus, Ele não responde às nossas orações. Não porque não oramos com sinceridade de coração, e nem porque não oramos com reverência e temor a Deus. Não. Deus, Ele simplesmente escolheu não responder a certas orações que temos em nossas vistas, porque não crescemos o suficiente para lidar com esse nível de responsabilidade. Para você, eu tenho uma pergunta. O que você tem orado a Deus? É pela sua maior nota em um semestre? E parece que a sua oração não será respondida, porque olhando para as coisas agora, você está quase terminando na escola. Você está frustrado porque a sua oração não foi respondida?
Enquanto isso, você tem um problema com o orgulho. Porque quando você estava acima dos seus contemporâneos, como você os tratava? Desde a última vez que você foi eleito funcionário do mês em seu salário, e o seu salário mudou, e o seu escritório mudou, como tem sido o seu relacionamento com aqueles que ainda não chegou no mesmo nível que você estava antes? Ouça, o diabo, ele é muito paciente. Ele não te dará extra sem esperar pacientemente os seus esforços. Ele pode passar 5 anos planejando apenas 1 minuto da queda da sua vida. E porque se ele sabe que ele pode garantir esses 2 minutos a seu favor, ele conseguirá amarrar sua vida. Para você, aqueles 2 minutos pode ser aquele 2 minutos que você foi nomeado a chefe do departamento e de repente o seu padrão de relacionamento mudou com seus subordinados. Aquele pouco momento que você não percebeu que o seu caráter mudou pode ser um ponto decisivo na sua vida, logo após os feitos do diabo. É aí que o Espírito Santo vem e fala, e ele fala aí em nossas mentes e nos dá leves cutucadas para retornarmos ao caminho certo. O diabo, ele não vem brigar pela alma que está vazia. Ele não tem nada a oferecer. Isso quer dizer que quando enfrentamos as tentações, as batalhas e dificuldades, devemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque é um sinal que Deus, ele confia em nós o suficiente para lidar com certos níveis de confronto com o diabo, sabendo bem que podemos vencer. E é também um sinal de que Deus, ele está tentando operar em nós a paciência. A Bíblia diz que a prova da nossa fé produz em nós a paciência. Portanto, se você está em uma batalha agora, eu vim trazer uma palavra para você. Isso é um bom sinal que a sua vitória está logo ali. Entre as vitórias estão os ataques, entre os avanços estão as batalhas. Não pode haver triunfo sem uma prova. Não pode haver testemunho sem teste. Não pode haver ressurreição sem crucificação. O inimigo, ele não pode impedir a sua vitória. Ela já está determinada no reino espiritual. O que o inimigo ele está fazendo é atacar. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Recebam essas palavras em nome de Jesus. Isso significa que deve haver algo para roubar. É por isso que vemos esses ataques regularmente, óbvio, quando a vitória está próxima. Se prestarmos atenção, podemos ver como esses ataques são ridículos. A força que eu e você precisamos para conquistar as nossas promessas está na luta.
Infelizmente, é na luta que a maioria das pessoas desiste. Estamos quase a ponto de chegar ao nosso próximo nível. Mas desistimos porque ficamos cansados. Pois eu tenho uma boa notícia para alguém, porque eu recebi essa boa notícia. A Bíblia, ela diz que se você e eu não desistirmos, colheremos muitos frutos. Em outras palavras, se não desistirmos durante a luta, conseguiremos o que Deus tem para nós. Um pouco mais de confiança no tempo de Deus, um conhecimento um pouco mais experimental do amor e da bondade de Deus, um pouco mais de atenção ao som da voz, é tudo do que precisamos. Precisamos ser um pouco mais maduros, precisamos ser um pouco mais fortes e um pouco mais cheios de fé. Deus, Ele é tão misericordioso, bondoso. Precisamos abrir os nossos olhos e ver que temos um Pai Celestial, bondoso e amoroso, que quer nos presentear com tudo, absolutamente tudo. E não importa o que passamos, sempre sairemos vitoriosos, porque Deus zela para o cumprimento das suas palavras em nossas vidas. Para que isso aconteça, Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: os céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro toquem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e o pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquele para quem eu a designei. Oh, Senhor, obrigado pela sua palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não importa quão doloroso possa ser o processo, confie. Deus, Ele sempre sabe o que é melhor. Ele sempre resolve tudo. O bem, Ele sempre vem disso. Nós temos apenas que confiar e obedecer. Sim, haverá momentos em que não teremos vontade de fazer nada. É impossível permanecer positivo o tempo todo, eu mesmo não consigo. Tem hora que eu me desfaleço na fé. A parte do ser humano é ter uma onda de emoções altas e baixas. E alguns de nós têm muito disso. Mas nunca deixe as suas emoções
fazer você abandonar Deus. Por mais que a sua jornada seja difícil. Porque provavelmente ela já é. Porém, João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Se Deus pôde dar Jesus Cristo, Ele pode te dar todas as respostas que você precisa. Antes da sua vitória, um teste. Um teste que você tenha força através de Jesus para passar por ele. Em 3 João, na carta de João, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, amado, acima de tudo, faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como prosperará a tua alma. Próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma, essa é a vontade de Deus para nós, que prosperemos. O teste não pretende matar ou diminuir a mim nem a você. Ele serve para lançar a direção à sua vitória. Seja vitorioso. Em nome de nosso Senhor Jesus. Pai, eu quero orar por essas pessoas que parou para ouvir essa mensagem no dia de hoje. Prospera a vida de todas as pessoas que parou para ouvir essa mensagem, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus. Para a tua honra, para a tua glória. E que seja feita a sua vontade, Pai. E não a minha, no dia de hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém a todos. Uma ótima quarta-feira a todos. Na paz do nosso Senhor Jesus. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.